Neste vídeo, nós vamos falar sobre as contrações uterinas. Então, como avaliar as contrações uterinas. Realizamos a dinâmica uterina, que pode ser através do exame do tônus uterino, durante um período de 10 minutos, que é o padrão. Então, a paciente deve estar relaxada, de preferência em decúbito dorsal horizontal, com a cabeça levemente elevada. O profissional, então, vai permanecer com a mão espalmada na região do fundo do útero, bem delicadamente, para que ele possa perceber quando há um endurecimento e quando há o amolecimento. É isso mesmo que ocorre. Então, aí ele vai perceber que há contração e que há o relaxamento. E também pode ser avaliada através do exame de cardiotocografia fetal, como eu estou mostrando ali na figura acima. Através desse exame, desse aparelho, né, podemos avaliar as contrações uterinas, que é a dinâmica uterina. O tônus, então, o que é o tônus? O tônus é a pressão mais baixa que o útero exerce entre as contrações. Então, a gente fala tono ou tônus. Os valores normais são de 8 a 12 milímetros de mercúrio. A intensidade é a diferença em milímetros entre o ápice da curva e a base. Então, por exemplo, o útero ele sempre mantém o tônus firme, levemente, vamos dizer assim, contraído, que atende a esse valor aí, entre 8 e 12. Mas quando tem uma contração, então tem uma elevação dessa desse endurecimento, vamos dizer assim. Aí a gente diz que é a intensidade que é a diferença, né? Então, por exemplo, a Braxton Hicks são contrações que permanecem com o tônus de 10 a 20, entre 10 e 20 milímetros de mercúrio. Porque são contrações pequenas, fracas, também podemos considerar assim, que mantêm a gestação, né? E elas não são dolorosas. E no trabalho de parto, esse tônus, eles têm que estar acima desses valores. Então, se está acima de 20 a 25, então nós podemos dizer que está iniciando aí a contração. Então, vai depender também do período do trabalho de parto. Frequência e duração das contrações. Sobre a frequência, é o número de contrações durante 10 minutos. Lembra que eu disse que a contração ela tem que ser avaliada no período de 10 minutos. E a frequência quer dizer o quê? Quantas vezes durante esses 10 minutos ela teve contração? Porque toda contração ela tem um período de endurecimento e um período de, de relaxamento, né? Ela precisa ser, ela é contração, relaxamento, contração, relaxamento. Então, quantas vezes ela faz essa contração? Em 10 minutos. Se duas em 10 minutos, nós podemos dizer que é uma hipossistolia. E se mais de 5, nós vamos dizer que é uma hipersistolia ou taquissistolia. E a duração? A duração das contrações, em cada vez que essa contração ocorre, quanto tempo ela permanece? Quanto tempo permanece endurecido? Então, no trabalho de parto, a duração ela pode ficar entre 40 a 60 segundos. Então, no início de 25, que é acima do tônus, 25, 30, 35, 40 é o ideal. Acima de 60 já é muito tempo de duração. Aí vamos dizer o quê? Que no início do trabalho de parto é de 30, 40, depois, quando está em plena, em franco, que a gente diz, né? Franco trabalho de parto, é de 50 até 1 minuto de segundos a duração de uma contração. Então, elas vão ficando, né? Conforme o trabalho de parto vai avançando,
as contrações vão ficando mais frequentes e mais duradouras, mas sempre acompanhada de relaxamento. Durante a gestação, como eu já falei, são as contrações de Braxton Hicks, que são bem raras, até 28 semanas de são bem raras até 28 semanas de gestação, de idade gestacional. Após 30 semanas, elas surgem com mais frequência, né? Mas são indolores, funcionam apenas para estimular a circulação do útero. Então a contração ela é sempre bem-vinda. Como é o início das contrações? Elas percebem, as gestantes percebem como cólicas menstruais, mas um pouco mais intensa. Ela inicia também com uma dor bem rápida ou curta na região lombar, porque é uma dor reflexa para o lombar. E essa dor se espalha e vai ao baixo ventre em intervalos de 20 a 30 minutos. Aos poucos, essa dor, né, entre aspas, que tem mulher que sente um pouco mais e outras menos. Ela se torna mais forte e com uma duração maior, mas é sempre suportável. As contrações também se tornam mais frequentes até que elas têm um intervalo de 3 a 5 minutos. Então, assim é que inicia as contrações. Então, você profissional pode orientar gestantes sobre o início das contrações. Aqui eu só vou explicar rapidamente o que é a unidade de Montevidéu, porque quase não se utiliza mais esse método. É um método de avaliação de contrações. Quando a unidade de Montevidéu estiver acima de 100, nós vamos dizer que há contrações efetivas para o trabalho de parto. O que é essa unidade de Montevidéu? É a multiplicação do número de contrações pela duração. Então, por exemplo, se você em uma avaliação encontrou 3 contrações, né, no período de 10 minutos, e todas elas, cada uma delas, com duração de 40 segundos, então você vai multiplicar o número de contrações pela duração. Ou seja, 3 vezes 4, 12. Então, nós temos aí 120 unidades de Montevidéu. Se temos 4 contrações em 10 minutos, com 40 segundos, nós temos aí 160 unidades de Montevidéu. E assim por diante. Quais são os efeitos das contrações sobre o feto? Compressão do polo cefálico sobre as estruturas pélvicas, que vão causar o que? Traumatismo, bossa serossanguínea, hemorragias intracranianas, compressão do cordão umbilical e distócias, e diminuição da perfusão útero-placentária e até sofrimento fetal. Então, esses efeitos é quando as contrações estão muito fortes e com muita frequência, quase não se percebe um relaxamento. Então, por isso que é importante avaliar exatamente como é que estão essas contrações, porque pode causar danos também ao feto. Se inscreva em meu canal, toda semana estou enviando vídeos e se você tiver dúvidas, deixe aqui o seu comentário. Mais uma vez, muito obrigada. Até o próximo vídeo.